E estamos ao vivo, aqui desta vez com o público. Rodrigo Sousa, meu convidado, treinador de surf e meu irmão. Muito obrigado por terem vindo. Olá, Rodrigo, obrigado pelo convite, não por aceitares. Antes de mais, vamos ao porquê de seres treinador de surf, só para começar e para explicar um bocadinho do que é ser treinador de surf. Olá a todos, antes de mais, obrigado pelo convite, eu é que digo. O porquê de treinador de surf? Primeiro, eu acho que nem sequer fui eu que escolhi ser treinador de surf. Acho que foi um bocado a profissão que me escolheu a mim. E tu estiveste lá, sabes o que é que foi. Aprendemos numa escola de surf. Às tantas, com a necessidade de fazer dinheiro, na altura o Barbudo convidou para ajudar numas aulas de surf. Aquilo era dinheiro fácil e era trabalho fácil. E uma coisa puxou à outra. Às tantas dei por mim a orientar um grupo em termos duradouros, um grupo que requisitava a minha atenção o ano inteiro e de repente, é que literalmente foi de repente, estava a orientar atletas em campeonatos europeus e internacionais e por aí fora. Para quem acha que o treinador de surf é só ir à praia e estar na praia o dia todo a filmar, que é muito giro, apanhar sol, explica um bocadinho como é que é muito para além de estar na praia. Aliás, na verdade a praia chega a ser às vezes o inimigo por causa da quantidade de horas ao sol. Explica um bocadinho daí do dia-a-dia de um treinador de surf e dos desafios. Antes de mais, antes que pareça ao contrário, eu não me queixo do trabalho que tenho, nem do que faço, adoro o que faço, mas de facto não é estar na praia, não é apanhar sol, não é a praia que as pessoas conhecem do verão. A maior parte dos dias até é frio, é ventoso, é úmido, até porque normalmente onde há ondas há mais agitação climática, há mais vento, há mais chuva, há mais umidade, há isso tudo. São locais naturalmente também mais frios. Tenho muitas vezes que saio, inclusivamente no verão, saio de casa de calções e estou na praia vestido como se estivesse no inverno. E depois é o que tu dizes, é o sol, é muito sol. Eu aprendi a lidar com insolações, a ter que beber água, usar chapéu, usar óculos com lentes polarizadas, e isso tudo são cuidados que tenho que ter porque todos os dias faz a diferença. Aliás, as pessoas que vão à praia no verão sentem o cansaço que ficam quando chegam a casa, e isto é natural, e eu faço isto o dia todo durante praticamente 365 dias por ano. E mais do que também das alterações das condições climatéricas, é mesmo aturar as pessoas, porque um atleta, especialmente surf, tem, para além de todos os outros esportes, tem uma motivação enorme. O surf também tem que ter uma motivação superior pelas condições do mar, que é o maior desafio no fundo, tendo em conta que, especialmente aqui em Portugal, num dia está incrível, no dia a seguir está horrível o mar, e gerir esse ego dos atletas é sempre difícil. Conta um bocadinho da experiência na gestão do ego e das expectativas e das motivações de cada um. Isso é um dos fatores que te leva à motivação ou desmotivação, mas há muitos. Claro que o mar é um dos principais, e nós é um país de água fria, por isso não é tão fácil fazer surf como é, por exemplo, no Brasil ou num país de água quente. Tens que vestir o fato, tens que passar pelo frio, o fato às vezes está molhado, mas acima de tudo eu acho que ao nível a que eu trabalho hoje em dia, nem é bem a motivação relativamente às condições, é mais ao facto de quereres puxar os teus limites todos os dias, porque isto é uma conversa que tenho várias vezes com eles. Não é acordares um dia e dizeres que eu quero ser campeão nacional ou europeu ou mundial. Tens que o saber dizer todos os dias, quando está frio, quando está chuva, quando está calor demais, quando está pequeno, quando está grande. E então a motivação, para além de lidares com as condições, é com toda a exigência, todo o rigor, toda a disciplina que tu tens de ter todos os dias, não é só quando te apetece. E também a nível de preparação, não só de mar, como preparação física, preparação mental, que é algo que os atletas de surf felizmente têm vindo a procurar um bocadinho mais. Tendo em conta, eu na altura quando fazia surf um bocadinho mais a sério não tinha nem perto nem longe essa predisposição para ir a um psicólogo do desporto ou ter um preparador físico, simplesmente fazia uns treinos e tal, mas hoje já há maior profissionalização, já se vê os teus atletas com um bocadinho mais empenho nesse aspecto, e tu como treinador tens que os motivar a fazer isso mesmo, não é só pegar neles e ir para a praia e dizer, olha, tens aqui um plano de treinos, tens que fazer isto. Vocês usam, no caso dos teus atletas, usam um treinador para fazer a preparação?
Isto, hoje em dia chamam equipa multidisciplinar, que é eu sou quase que sou a peça que junta todas as outras, neste caso com os meus atletas, e estamos a falar de psicólogos, de preparadores físicos, de shapers, de nutricionistas, de pais, que é uma peça fundamental. E claro, isso é um trabalho gigante, não é só filmar, não é só pôr rec na praia. Aliás, é muito mais do que isso. Isso é o mais fácil. Aliás, neste momento estou com o stress normal desta altura, que é pranchas, fazer pranchas, mexe em medidas, fala com shapers. Ainda ontem tive 1h30 com o shaper, a brincar com medidas, a medir as pranchas, a pensar o que é que se faz no futuro, que campeonatos é que vêm aí, que pranchas é que têm que sair, que modificações é que têm que ser feitas, quantas pranchas fazem, onde, que modelos, e depois isto ao mesmo tempo, isto se fosse com um atleta já era o seu trabalho. Eu assim consistentemente posso dizer que são entre 5 e 10 atletas com quem eu trabalho neste sentido, de ir a este nível de detalhe. E esta é a fase das pranchas, é como temos agora uma paragem de campeonatos, temos tempo para fazer pranchas e mexer nas medidas todas. São N conversas com psicólogos, porque não é o psicólogo, tanto o psicólogo precisa de mim para chegar ao atleta, como eu preciso do psicólogo para perceber também o que é que vai dentro do atleta. Então são N conversas ao telefone com os psicólogos. Nutricionista já não é tanto, é aquela primeira abordagem para saber mais ou menos qual é a exigência física e nutritiva de um atleta de surf, mas depois eles ficam um bocado ao sabor da maré. Preparador físico, ainda ontem almocei com um preparador físico para começar a desenhar o programa de treinos do próximo ano. Por isso, de maneira alguma, que o trabalho é só na praia. Nem pensar. Nem pensar. E a época agora está a chegar ao fim. Agora a época vai recomeçar. Ainda há uma última etapa no Havaí, mas não é para todos os atletas portugueses, infelizmente, porque não se qualificaram. Mas como é que já está a ser preparada a próxima época? Qual é que é o plano de treinos assim por alto? Qual é a intenção ou o calendário para os atletas, no caso dos que tencionam chegar ao principal circuito mundial de surf? Olha, deixa-me só dizer-te que não sei se depois ficou claro aqui para as pessoas que vai haver portugueses no Havaí? Sim, exatamente. Vai haver portugueses no Havaí e portuguesas, sim. Eu não vou ter lá ninguém, infelizmente. Já tiveste noutros tempos? Já tive e vou ter. No próximo ano tenho lá de certeza. Nesta altura, como o nosso último campeonato acabou precisamente há uma semana atrás, nos Açores, e então esta foi a primeira semana sem um programa direcionado para uma etapa de um campeonato qualquer, ou seja, já mudei completamente o plano nesta semana, já foi tudo virado para a técnica e para o, como eles dizem, mix-up de pranchas e material, troca quilhas, faz isto, porque eles já entretanto ganharam peso, mudaram tipos de surf, então passou a ser um trabalho agora muito virado para a técnica, exaustiva, pormenores aos detalhes e equipamento, e ir atrás desses pormenores técnicos com o equipamento, ver, às vezes pode ser uma prancha que não deixa fazer determinado movimento ou um conjunto de quilhas que não deixa fazer determinado movimento, e então agora, neste preciso momento, estamos numa fase mais técnica, e depois funcionamos muito assim, que isto o calendário aparece de repente, por isso tem de ser tudo ajustado de repente. Há uns zunzuns que há de começar aí final de janeiro, início de fevereiro em Marrocos, em Anchor Point, que é uma direita muito consistente, muito comprida. Por isso, apesar de não começarmos definitivamente o trabalho nesse sentido, isso já está na cabeça, já estamos a falar sobre isso, e depois o resto do calendário não sabemos, mas há de ser, quer dizer, pré-Covid já tínhamos uma ideia de como é que a coisa funcionava, havia uma outra variação, mas em princípio, se não houver confusões, temos mais ou menos um calendário definido. E para a época há algum trabalho específico, no caso dos teus atletas, para a pré-época? Tirando a parte técnica, mais a nível físico, mental, também eventualmente? Eles já começaram esta semana, tive 2 atletas que já fizeram avaliações físicas para perceberem o que é que aconteceu desde o início do ano até agora. Por isso, os preparadores físicos deles já vão começar a pôr mais carga, se for o caso. Há uns que querem ganhar peso, há outros que querem trabalhar especificamente, há outros que só querem prevenir lesões. E nesta fase
pelo menos 2 já fizeram avaliações físicas, por isso quer dizer que já vêm provavelmente aumentos de carga e de intensidade de treino. Vão um bocadinho mais ao ginásio também, até porque fica de noite mais tarde, eles têm mais tempo para trabalhar no ginásio. E essencialmente é isso. Acho que agora eles estamos todos a fazer o fecho do ano, perceber o que é que correu menos bem, para desenhar o próximo ano e evitar que o que correu menos bem volte a acontecer. Foi um ano bastante positivo, no caso principalmente das meninas, da Kika e da Mafalda, que acabaram agora em beleza nos Açores. E só não foram mais longe, pronto, porque o surf é assim, também tem as suas partidas, e no caso da Mafalda principalmente, num item que podia ter perfeitamente ganho a sua adversária, não teve sorte com as ondas, com a segunda onda, mas foi um ano bastante positivo, regras em cômputo geral, assim para os atletas, principalmente no setor feminino, nas tuas atletas. Foi. E mesmo o masculino teve momentos bastante altos, mas claro que é evidente que o feminino, aliás, é uma coisa que me acompanha já há uns anos, não sei porque o feminino corre sempre muito melhor. Aliás, é onde eu coleciono, entre aspas, mais títulos. Mas este ano, começando pelo feminino, aqui que é campeã nacional, é bicampeã nacional sub-18. A Mafalda ontem foi a entrega de prémios do surf, do Portugal Surf Awards. E aqui a Mafalda ganhou o Surfer, ou seja, o top feminino votou na melhor surfista sem ser a campeã nacional e foi a Mafalda. Por isso, para mim ontem foi muito especial ver a Kika a entregar o troféu de Surfer à Mafalda, por isso são 2 atletas minhas. Por isso o surf feminino, a Kika foi, como já disse, já conquistou esses títulos este ano. Na segunda metade do ano começou a fazer boas pontuações no circuito de qualificação, começou-se a destacar, aliás na Ericeira, no Challenger Series, que é onde estão os pretendentes a entrar na elite, fez uma nota de 8 pontos, que não é de todo fácil fazer, muito menos quando vens num registro de wildcard, que era a situação. E a Mafalda foi evidente, quer dizer, ela faz, nós fizemos história no QS da Caparica, onde esteve a Teresa Bonvalot e a Mafalda na final, que nunca tinha acontecido 2 portuguesas numa final, e aquilo é woman on woman, é uma final de 2 pessoas, ganha e fica, é primeiro e segundo. Tiveram as 2 nessa final e a Mafalda, e foi interessante porque tínhamos vindo uma conversa em que a Mafalda tinha dúvidas sobre se continuava a competir ou não. Faz segundo na Caparica, depois seguimos para, se não me engano, para Pantin em Espanha, e ela faz 5º lugar. E agora seguimos entretanto houve uma etapa em Anglé que foi cancelada, que não havia ondas, por isso eles distribuíram os pontos, não conta. E agora nos Açores, quando era suposto cimentarmos a certeza de que a Mafalda tinha ganho essa estaleca de competição, faz 3º lugar, e como tu disseste, foi um pequeno grande percalço que fez com que ela não fosse novamente à final com a Teresa Bonvalot. Por isso a Mafalda que está claramente... Engraçado como se inverteu os papéis no masculino, que era o nosso, que tivemos o Saka, depois temos agora ainda o Kikas, felizmente no circuito mundial na Elite, o Vasco sempre às portas, ainda acredito que chegue lá, mas é engraçado como não se falava tanto no feminino como a hipótese de chegar ao CT, ao antigo CT, atual principal circuito, e de repente temos a Teresa, temos a Yolanda, temos a Carolina, temos não estou a dizer os apelidos, mas pronto, se procurarem sabem quem são. Aqui, que é a Mafalda, de repente, assim, estas 5 já assim de rajada, que podem perfeitamente lá chegar. É engraçado como é que se inverteu, tendo em conta que o masculino tem sempre mais expressividade, sem femininismos ou masculinismos associados à coisa, mas tem muito maior volume, logo uma questão de probabilidade é mais provável. Ou não, tendo em conta que também há muitos mais homens surfistas e a competitividade é muito maior, mas é engraçado que nestes últimos anos invertemos completamente a tendência e temos agora um feminino fortíssimo com estas 5 e mais outras meninas que também temos aí na nova geração, que também estão muito fortes. É mesmo engraçado ver que de repente tivemos esta mudança, e o que é que pode vir daí? Finalmente vamos ver uma miúda no principal circuito. Atenção que não é mais fácil o feminino. Eu acho que o nosso feminino está claramente mais forte, porque apesar de teres razão quando dizes que há muito mais homens, também são menos vagas para o feminino. Exatamente. Por isso acho que é um bocado proporcional. Eu sinceramente já sabia que o feminino estava mais forte. Há anos que eu digo isto. Não sei se é por estar dentro do meio, se é por ser visionário ou qualquer coisa, mas há muitos anos que eu digo que o surf feminino está claramente mais forte. O surf mundial
está ridiculamente mais forte. Exatamente. Se há uns anos, e não é por mal, eu próprio treino atletas femininas, se há uns anos as pessoas faziam pausa da webcast para ir beber um café ou para ir comer quando começava o feminino, hoje em dia quase que é ao contrário. Já ouvi muita gente a dizer que veem mais o feminino hoje em dia do que o masculino. E no meu caso especificamente não é segredo nenhum. Do meu grupo de treinos, se há quem não falha um treino e quem treina há mais do que aquilo que é suposto, são elas as duas. Por isso a forma continua a ser a mesma, é trabalho. E eu acredito que as outras, a Yolanda é um exemplo disso, é uma surfista que durante muitos anos que perdeu contra as suas adversárias. A Teresa, a Carol, a Camila, perdia sempre, era um dado adquirido, teve que trabalhar muito mais que as outras. Aliás, há uma brincadeira que se diz que ninguém consegue acordar primeiro que a Yolanda entrar na água, e as únicas vezes que isso aconteceu ela perdeu. É um exemplo de que, trabalhando mais do que as outras, ela superou-as. E no ano em que Portugal faz história nos Olímpicos, ela sai de lá com um diploma olímpico. E quer dizer, isto para a conversa que se dá às novas gerações é mais um exemplo. Exatamente. Porque às vezes é difícil explicar que o bom exemplo predomina e que o mau exemplo às vezes pode ser só talento ou sorte, mas isto é mais um exemplo que trabalha a dobrar ou se calhar a triplicar, fez com que ela não só ultrapassasse as adversárias, como está em muito boa posição para se qualificar pela primeira vez para uma atleta feminina portuguesa para o circuito mundial. E chegar ao mesmo palco que o Kikas, que seria algo histórico, e acredito de certeza que vai acontecer, seja agora com a Yolanda, seja no futuro com outra atleta, como as destas que já mencionámos. E esta massificação do surf que houve recentemente também puxou um bocadinho por isso, pela evolução do surf em si. Há mais nível dentro da água, há mais volume, ou seja, no caso das miúdas, essas 5 estão muito parecidas de nível, têm muito mais ou menos o mesmo nível, no sentido, claro que têm as suas particularidades, umas com uma componente técnica melhor em certa parte, outras com mais dedicação ou mais motivação noutra parte, e são melhores competidores, menores competidores, mas esta massificação também trouxe esse volume que era preciso, especialmente no surf feminino. Faltava volume de competição, as meninas não havia muito poucas a competir, de repente temos aí um boom e todas com muito bom nível, estão-se a puxar umas às outras, o que faz com que também depois consigam ir para a Europa melhor preparadas, para a Europa ou para os circuitos mundiais, muito melhor preparadas. Essa massificação, por um lado, foi má com as escolas de surf, porque houve ali muitas escolas que não souberam fazer a transição e fazer uma transição saudável, aproveitaram a massificação simplesmente para fazer dinheiro, mas houve outras, e neste caso muitos atletas, como atletas novos que temos aí também no masculino, aproveitaram essa massificação. Como é que tu vês a massificação, especialmente por já fazeres surf há 21 anos, sensivelmente? Como é que acompanhaste esta massificação e vês este desenrolar da ação? Sem querer ser negativo, eu vejo mais pontos negativos do que positivos. E eu explico porquê. Eu vou dar um exemplo com o futebol que se calhar é mais fácil de entender, que é, na minha perspectiva, claro que isto depois depende de perspectivas, não é? Mas na minha perspectiva seria a mesma coisa que, isto somos do Porto, que o Futebol Clube do Porto estar a treinar no relvado e ter 500 pessoas a jogar futebol com eles também. Isto é um bocado o que acontece. Porquê? E aproveito este momento para fazer um pequeno alerta, que é, nós estamos numa fase em que o surf nacional tem vindo a dar bastante cartas, as pessoas põem muita perspectiva nos atletas, mas há pouca compreensão das pessoas que estão na praia e que querem que isso aconteça. Porquê? Nós, como é natural, somos obrigados a trabalhar e a ir à praia e a ir às praias todas, de norte a sul, para trabalhar diferentes condições, para trabalhar ondas que sejam próximas com aquilo que vai acontecer nos campeonatos, enfim, uma série de fatores que convém trabalhar, por isso nós temos que andar aí. E muitas das vezes, ainda por cima agora com o Covid, houve muita gente a comprar material, houve muita gente a começar a fazer surf, e às vezes torna-se muito, mas mesmo muito difícil fazer um treino de qualidade e com condições no meio de tanta gente que não sabe estar no mar. E por um lado, a minha perspectiva é ter atletas que estão a fazer disto de vida, querem trabalhar, e lá está, não são um Porto que tem um estádio fechado para trabalhar, um Porto, um Benfica, um Sporting. Nós temos que trabalhar no mesmo relvado onde estão todos os miúdos do bairro e toda a gente a jogar futebol, e nós profissionais temos que estar lá no meio a jogar também. E do outro lado, a perspectiva é de que
Eu sou um homem de 50 anos, quero vir dar um mergulho e divertir-me no mar e não consigo porque estão montes de atletas à minha volta a tentar fazer surf. Por isso, há aqui um desencontro de objetivos e de saber estar que eu espero e acredito que seja resolvido em breve, não só através do bom senso, porque eu acho que isso já passou um bocadinho, mas através de regras e respeito, se calhar cultural, para estar dentro da água, e que se entenda aqui, que se arranje aqui um meio termo. Porque se por um lado queixam que não temos um campeão do mundo ou que não temos 2 ou 3 kikas no CT, mais 2 ou 3 kikas no feminino do CT, por outro lado também não há tanto essa não é compaixão, mas é o saber apoiar, é o saber dar. Eu, por exemplo, eu falo por mim e pronto, eu não sou aquele senhor de 50 anos que quer fazer surf, às vezes vou para dentro da água raramente hoje em dia, mas jamais vou impedir que um miúdo de 10 anos que está a evoluir ou que está a competir, que vá na onda, e eu vou insistir e vou ali embrulhar-me com o miúdo e ele não vai. Mas percebo quem tem a perspectiva de eu não tenho que remar com um miúdo de 10 anos, está aqui como se fosse a apanhar a última onda da vida dele. Por isso, eu entendo os dois lados, acho que estamos numa fase, isto cresceu muito rápido, e acho que esse respeito e esse saber estar dentro da água de ambas as partes não acompanhou o ritmo de crescimento, e eu acho que neste momento há muito barulho, há muito ruído na praia, e às vezes há praias que é mesmo impossível trabalhar. Isso é algo que tem que ser trabalhado logo à partida, neste momento, com as escolas de surf, com os grupos de treinos. Temos vários treinadores, muitos cursos de formação de treinadores, e tem que ser algo logo cativado de início, e tem que dar um especial enfoque, porque podemos estar a perder atletas ou perder eventuais atletas futuros com toda essa agressividade que se vê dentro da água, que muitas vezes uma pessoa vai para dentro da água, é tudo a berrar uns com os outros, sem necessidade, não há entreajuda, não há... Nunca, aqui parece que depois queremos muitos nomes no CT, como em qualquer outro esporte, queremos nomes no topo, mas somos os primeiros a cortar as pernas. Neste caso, somos os primeiros a entrar nas ondas deles, ou a dar o que nós chamamos de dar a voltinha. Portanto, tem que haver um trabalho sólido nesse aspecto, e as marcas também têm que entrar aqui um bocadinho, não só para, não neste caso de respeito com os atletas, mas também para saberem apoiar os atletas e para... Não acharem que o patrocínio é só dar 2 t-shirts. Portanto, este movimento do surf massificou, mas não foi uma massificação consolidada, é uma massificação um bocado por cima do buracos, e achar que está tudo bem, que não está. Não é construir um centro de rendimento e ok, temos um centro de rendimento de surf, a partir de agora temos tudo certinho, vamos ter 3.000 atletas no CT. Não, falta aqui ainda um trabalho muito mais específico do que aquilo que temos, como é o caso da educação nas praias, a educação dentro da água. O localismo faz parte, mas às vezes excede-se um bocadinho por causa dessa falta de bom senso, e esta massificação, no fundo, trouxe-nos alguns atletas, mas podia-nos ter trazido muito mais do que aquilo que temos dentro da água hoje em dia, em termos de nível elevado. Portanto, é um problema sério, e agora não sei qual é a solução neste momento. Nem é a nossa função, tem que haver agentes que se preocupem com isso. Eu posso fazer parte da solução, mas sinceramente também não tenho uma solução, não é? Quer dizer, em países onde isto acontece há mais anos, onde esta massificação aconteceu há mais anos, como é o caso, por exemplo, do Havaí, há uma hierarquia que é obrigatoriamente respeitada. Aliás, eu, português, surfista mediano do dia-a-dia, se eu chego a Pipeline, que é a onda mais conhecida do mundo, eu provavelmente vou ver ondas a passar, não vou fazer nenhuma, porque as pessoas que lá estão e não precisam de ser boas. Pode ser um Derek Howe da vida, que é mais velho e não tem que disputar a onda com ninguém e vai arrancar na onda que quiser. E há esse respeito que cá ainda não há. Há um bocadinho, quer dizer, é o localismo que tu dizes. Há praias e há locais que não é fácil um atleta... estrangeiro não sendo daquele local, pode ser português também. Exato. Chegar lá e fazer surf, e entende-se perfeitamente. Aliás, o papel do atleta também é chegar a um local de onde não é e ter respeito e esperar a sua vez, e não passar ninguém à frente. Por isso há todo um conjunto de valores que eu falo por mim, é transmitido aos meus atletas, mas há uma área do surf em Portugal e em vários outros locais, que é a parte do turismo, que não há isto, ninguém ensina onde é que há pessoas que estão lá há mais tempo ou que merecem mais respeito, entre aspas. Todos merecem respeito, mas há pessoas que estão ali se calhar todos os dias, e mais velhos que não têm a pedalada no miúdo,
E a maioria das escolas, o turismo principalmente, ensinam os primeiros passos do surf e não vão ensinar como é que se respeita. Claro que há quem faça, eu acredito que há quem faça e espero que há quem faça mais do que aquilo que eu acho. Mas eu acho que é uma área e aí ensina-se muita gente por ano. Eu não tenho números e sinceramente também, honestamente, não quero saber. Exato. Mas ensina-se muito assim para despachar e para fazer dinheiro e estão no direito deles. Nem toda a gente deve ter a minha abordagem desportiva. Há quem tenha a abordagem empresarial, tudo bem com isso, não há problema nenhum. Agora, se não houver regras e respeito e conduta, as coisas acabam por descambar. Que há praias em que isso já acontece, evidentemente. Exatamente. Agora passamos para um outro assunto que para mim também é um bocadinho controverso em Portugal, é o julgamento das provas, ou seja, nós tivemos uma evolução, obviamente, tivemos formação de novos júris para as provas nacionais e que também depois vão a provas internacionais e acabamos por, passados estes anos todos de competições em Portugal, ainda temos um problema que é, em Portugal favorecemos muito notas, ou damos notas muito mais facilmente do que na Europa, e depois temos os miúdos aqui que são muito bons em Portugal, chegam à Europa e não passam os 3, 4 pontos, não é por falta de surf, é porque simplesmente se calhar vêm mal habituados ou porque não souberam explorar uma onda no intuito em que fazem uma onda em Portugal com as mesmas manobras, têm 8 pontos, chegam lá fora, têm 3 ou 4. O julgamento continua a ser um problema e já tive a oportunidade de falar isto com vários surfistas, também ex-profissionais, que dizem sempre que isto não se resolveu ainda, é algo que temos que resolver com alguma antecedência, que é realmente dar as notas justas. Claro que é excelente ter um campeonato só com 10 pontos, mas se forem 10 pontos chamados da treta, não tem interesse. Não é um espetáculo garantido, não é um espetáculo giro de se ver, porque toda a gente sabe que aquilo não é um verdadeiro 10 pontos, mas darmos um bocadinho as notas mais no critério certo, ou seja, darmos de acordo com as notas que são dadas pela Europa, pelo mundo inteiro, acho que daria uma evolução maior também para não criarmos egos aos surfistas. É de facto um tema controverso. A minha opinião é um bocado diferente e se calhar porque é algo que eu discuto frequentemente e até tenho a oportunidade de discutir com os próprios juízes. A única coisa que eu acho que está um bocado em falta é haver mais contacto, isto depois também pode ser perigoso, mas haver mais contacto entre os agentes e os juízes, porque às vezes fecham-se numa caixa e parece que é difícil sair e entrar informação. Está de facto melhor e é obviamente que há juízes que são mais abertos ao diálogo do que outros. Eu não acho que seja... Sente-se que na Europa, por exemplo, há um tipo de julgamento e depois nota-se que, por exemplo, na Austrália o tipo de julgamento é outro. Mas isto também depende das ondas e depende do que se vê no próprio dia. Se calhar um 10 pontos numa segunda-feira não é igual a um 10 pontos na quarta-feira, porque o mar é diferente, porque os surfistas são diferentes, porque os outros estão a fazer coisas diferentes. Eu acho que a questão aqui um bocado é tentar... arranjar a maneira de eu faço isto porque sou treinador, que é os hits antes dos meus atletas, eu estou a perceber o que é que os juízes querem ver, olho para o mar e também tento perceber o que é que vai premiar mais. O meu trabalho é sempre feito para fazer notas boas e altas fora daqui, nunca trabalho para que eles façam notas boas aqui e depois fiquem de mãos atadas nos campeonatos internacionais. Se há favorecimentos, eu acho que pelo julgamento ser um julgamento subjetivo, que isto não é uma corrida de 100 metros, tu não passas os 100 metros e passaste naquele tempo e ganhaste. Apesar de haver critérios definidos, temos sempre a perspectiva de uma pessoa... É assim, são pessoas que estão ali dentro. Exatamente. E eu acredito que eles fazem tudo nas melhores intenções. Claro que há erros, obviamente. Aliás, como em qualquer desporto que tem métodos de julgamento, claro. E na praia também, às vezes, entre treinadores, até se não pusermos juízo ao barulho, entre treinadores também há discórdia. Por isso, eu acho que ultimamente a relação notas, juízes e trabalho de treinadores, eu pelo menos falo por mim, tem ido ao encontro de um caminho comum. Claro que estava-te a dizer há bocado. Há notas que saem na Europa que se calhar são diferentes na Austrália e vice-versa. E eu sinto, do que vejo, se calhar se tivesse aqui um juiz, se calhar íamos iniciar num debate, eu sinto do que vejo que na Europa procura-se mais
manobras com água no ar e muita expressividade, e não acho incorreto de todo, é um estilo de ver as coisas. Por isso, naturalmente, trabalho muito nesse sentido também, e obviamente que isso requer técnica, mas depois na Austrália se calhar são mais facilmente pontuáveis ondas com pormenores técnicos. Não precisam de ser tão explosivas as manobras, com tanta água no ar, mas se calhar com uma dificuldade técnica mais alta são igualmente premiados. Agora, é um tema complicado. Eu, da minha parte, a única coisa que gostaria de incentivar era que houvesse, até podia ser uma mesa redonda anual em que juízes, aliás, agentes desportivos se juntavam para debater isto e tentar perceber, até pelo surf nacional, perceber onde é que os juízes querem que o tipo de surf vá, o que é que eles querem ver, como é que eles vão pontuar mais alto, para nós também irmos de encontro àquilo que eles querem ver. Certo. Claro que já o fazemos, antes dos hitos nós atletas, já percebemos o que é que eles pontuam, como é que pontuam, que ondas é que pontuam. Agora nos Açores, por exemplo, era evidente. Ontem tive a oportunidade de jantar com os juízes também que estavam lá na entrega de prémios e para eles também era claro que aquilo havia quase 3 opções no campeonato e só uma basicamente é que estava a pontuar, que era uma onda mais difícil, com secções mais críticas, e havia uma onda mais fácil que houve quem optasse por ir para lá, que apesar de surfarem muito bem não tinham mais do que um score mediano de 5 pontos e os juízes estão constantemente a passar essa mensagem. E é importante que o passem também para treinadores, atletas, toda a gente se ajustar àquilo que, porque o surf é um desporto que depende de muitos fatores, de vários, talvez o desporto que depende de mais fatores, seja da prancha, das condições climatéricas, seja do mar, seja do estado mental do atleta, do estado físico. Há vários fatores que influenciam e se não tiver os critérios bem definidos neste caso, basta uma coisinha falhar para realmente ser as notas serem completamente fora. E claro que de manhã o mar está uma coisa, os critérios são uns, à tarde muda e é um desporto que infelizmente não dá para deixar, a não ser que seja um dia tubos em que realmente é um tubo fortíssimo e elimina qualquer dúvida. No dia-a-dia não é fácil de eliminar essas dúvidas. Não é um desporto de combate que dás um KO e não há hipótese. Claro. Ou seja, há sempre a subjetividade de ser um juiz que o juiz do lado esquerdo vê isto, o do lado direito não viu bem a manobra, acha que não foi. Mas realmente tem vindo a ser um problema, se calhar já está mais controlado, felizmente, e espero que o façam, porque só vai ajudar os nossos atletas, para também não nos criar falsos moralismos ou falsos hábitos que chegam lá fora e fazem o mesmo que fazem cá e têm as mesmas notas altas. Também se calhar essa evolução se calhar já se refletiu também nos resultados que temos tido recentemente, seja no júnior, no feminino, no masculino. Temos tido vários resultados positivos e possivelmente teremos ainda muitos mais no futuro, esperemos nós. Portanto, essa evolução obviamente que houve e que está-se a justificar e que está-se a verificar, mas foi um tema que infelizmente se debateu muito, ainda se debate hoje em dia. E não há maneira de dar a volta, a não ser um diálogo aberto. Ainda acontece e vai voltar a acontecer. Situações que eles próprios assumem e acontece, é natural, vai sempre acontecer. Enquanto for subjetivo, vai estar sempre sujeito à apreciação de quem dá a nota. E é sempre difícil para um atleta lidar com. Como é que tu lidas com a frustração dos atletas, por exemplo, num caso de uma má decisão dos juízes? Ou frustração ou vislumbre. Exato. Porque é assim, nós nunca trabalhamos para os juízes. Trabalhamos para eles e para eles estarem bem, surfarem bem e saírem de um hito realizados. Ainda que percam, eu costumo dizer que mais vale perder e sentirem que surfaram bem do que passar sem terem feito nada. Pode acontecer muita coisa. Tu podes fazer uma onda que tu próprio sentiste que poderia ser um 7 pontos e sai um 5. E depois fazes uma onda que achavas que era um 5 e sai um 7 pontos. Isso é o grande dilema, porque depois estás dentro da água e não sabes bem o que é que has de fazer para dar a volta ao hito ou para te manteres no hito. Mas é um problema que eles têm que lidar. Eles e eu cá fora temos que saber levar o trabalhinho feito para dentro da água, saber exatamente o que é que eles estão a avaliar, como e onde. O trabalho tem de ser feito antes de entrar na água. E depois lá dentro tem que perceber, tem que saber que essas coisas acontecem, tem que ouvir notas boas dos outros, tem que saber quando é que estão em primeiro e tem que segurar o resultado, tem que saber quando é que estão em quarto e tem que ir atrás do prejuízo. Isso faz parte do jogo.
Uma coisa que, agora mudando aqui de tema, isto é sempre a saltar temas, falando aqui da relação entre treinadores com atletas, já tiveste atletas teus que passaram para outros treinadores e como se nada fosse, e faz parte do processo, às vezes há atletas que não se identificam com os teus métodos, mas no surf há uma relação engraçada de boa disposição e boa vontade entre treinadores, e muitas vezes partilhas às vezes com o pessoal aqui, com os portugueses, ou lá fora quando vais às provas. Ainda agora havia um vídeo teu com o treinador, que era o treinador, já me lembro de quem, de uma atleta que ia contra a Mafalda, se não me engano. Se calhar do Manel. Do Manel, sim. É Basco, o Canário, talvez. Não me lembro agora, mas e havia ali boa disposição, e nota-se que vocês às vezes conversam e partilham. Não há mesmo. Claro que há secretismos em algumas coisas, que há métodos diferentes, mas de vez em quando partilham assim abertamente. Já sei o que estás a dizer. Isso foi com o John, com o treinador da Holanda. Isso, exatamente. Houve ali um picance saudável. Claro, eu fervo, não é? Eu fico logo picado, e quando ele goza com isso, a vontade que eu tinha era de eliminar a atleta dele. Desta vez ganhei o confronto, porque nesse sítio foi a Kika que passou em primeiro e a Holanda acabou por ficar em quarto. Mas isso existe, não é? Há esse picance, só conhecemos-nos todos, não é? Mas depois tem capacidade para partilhar conhecimentos mais ou menos. Eu tive a oportunidade, isto não é nada que não saibam, eu trabalhei próximo da Federação Alemã e senti uma partilha de conhecimentos e de técnica e de técnicas de treino e aperfeiçoamento com o Llewellyn Whitaker, que já não é selecionador da Alemanha, que curiosamente em 20 anos em Portugal nunca fiz nada semelhante, e fiz mais em 6 meses com eles do que em Portugal em 20 anos. Por isso, nesse tema, eu acho que isso é um tema, e eles estão fartos de me ouvir, os vários treinadores portugueses, que faz muita falta isso. Faz falta sentarmos todos, porque apesar de andarmos às cabeçadas no campeonato nacional, chega um ponto que é o nível que eu gosto de estar, e modéstia à parte, gosto de olhar para o campeonato lá fora e não quero ser o campeão na rua, e quando estou lá fora apoio os portugueses, e às vezes tenho portugueses e portuguesas que competem contra os meus atletas cá, que lá eu desejo que tenham sucesso porque são portugueses. Por isso, essa cumplicidade e essa partilha de conhecimento infelizmente não acontece, diria que até quase nada em Portugal. Acho que é cada um por si, mas curiosamente nos campeonatos que houve mais esse grupo de portugueses, que na altura até se começou a chamar de Portuguese Storm, foi quando os resultados quando os resultados aparecem mais, quando há assim aquele núcleo de portugueses que estão juntos nos hits e apoiam quem vai entrar a seguir. A tendência é um maior sucesso, em vez daqueles que é um treinador que desaparece, ninguém sabe dele e é português, mas não fala com os portugueses. E quer dizer, não é necessário que se dê, não é? Mas há vantagens a tirar daí. Eu claro. não vejo nada que possa implicar ou prejudicar ambas as partes, porque não há nenhuma técnica que ele vá usar que seja desconhecida, não há uma prancha específica. Pode eventualmente usar umas quilhas diferentes no certo mar e tal, ter ali algumas nuances na parte mais técnica, na parte mais de material, mas em termos de técnica toda a gente sabe como é que aquela surfista faz surf, ou aquele surfista faz surf, qual é a especialidade dele. Portanto não é algo que realmente não se possa partilhar, porque, volto a dizer, volto sempre aos esportes de combate, é mais fácil de exemplificar, não há uma técnica que ele vá usar que seja completamente desconhecida e que, pronto, se ele partilhar já não é uma técnica desconhecida, já não apanha o adversário de surpresa. Ali não há... Tu não estás a competir diretamente com a outra. Tu primeiro estás a competir com o mar. Com o mar, exatamente. E depois é que lidas com o que a outra faz com o mar. Por isso, claro que há aspectos que podem ser utilizados. Por exemplo, se vais com um surfista que é mais sensível à pressão, se calhar podes incutir que o teu surfista faça notas primeiro ou que apanhe ondas mais cedo para começar a pôr pressão no outro. Se souberes que o outro é um surfista que apanha normalmente as ondas melhores e que tem tendência a apanhar menos ondas, mas com notas mais altas, se calhar vais querer que o teu atleta se sente ao lado dele e que o impeça de ir nas melhores. Por isso tens confronto direto, mas
Mas isso também sabes de antemão, porque a maior parte dos atletas já os tinha visto, ou eventualmente antes de competirem contra os teus, ou vês a prova na praia quando estás à espera que os teus atletas entrem, portanto tens informação logo ali. Claro. Não é isso que te vai dar pode dar uma eventual vantagem, pouca coisa, mas... O que pode dar vantagem ou o que pode diferenciar a vantagem de um grupo de atletas para o outro é que se calhar o treinador conseguiu identificar um erro ou um detalhe técnico que pode melhorar, que se calhar o adversário também tem o mesmo detalhe e o outro treinador não consegue lá chegar ou demora mais tempo a lá chegar, e se calhar se trocasse a informação, o treinador que não conseguiu ter chegado ao atleta, com a informação do outro treinador, se calhar chega e eventualmente, em vez de teres uma vantagem do teu atleta ter ultrapassado um handicap técnico, agora também fizeste com que o teu adversário ultrapassasse esse handicap técnico. Mas isso lá está, isso é pensar para seres o campeão da rua. Exato. Agora, se queres que todo o surf nacional cresça e seja melhor lá fora, é que eu queria chegar. Têm que trabalhar em conjunto. Todos os agentes têm que trabalhar em conjunto. Claro que quando estão a competir um contra o outro são competidores e são amigos negócios à parte, ou neste caso competição à parte, mas realmente é algo que se pode trabalhar e pode-se crescer, toda a gente pode crescer com isso, principalmente os próprios atletas, que podem tirar grande partido disso com a partilha de treinadores e com a boa disposição, também sentem-se, digo eu, talvez um bocadinho mais relaxados no momento da competição, não há tanta aquela pressão, aquele nervosismo todo. Mas agora voltando aqui mais também à parte mental e à parte de apoio dos atletas, como é que é lidar com os pais num desporto como o surf? É um grande desafio, porque muitos dos pais querem mais do que os próprios filhos, e isso para mim é quase como uma primeira condição, eu não posso querer mais do que eles. E então isto já vem de uma conversa há muitos anos atrás com um treinador que na altura chegou a ser treinador da seleção francesa, que nós tínhamos um grupo de miúdos que acabaram por sair à noite às escondidas, e eu estava com o David em França, e o David Raimundo neste momento é o selecionador nacional. O David estava full da vida porque eles tinham fugido e não sei o quê, e esse treinador era mais velho, já tinha mais uns anos disto, e perguntou muito tranquilamente: mas porquê é que estás a perder energia com miúdos que não querem? Tu tens uma carreira que se calhar tem 50 anos pela frente, os miúdos têm 10, se calhar isso é o primeiro filtro para tu perceberes que se calhar não é o atleta que tu estás à procura, e se calhar não devias estar a gastar tanta energia nesse atleta. Por isso eu de certa forma não adoto totalmente isso, não é? Eu não abandono um atleta, mas tenho tendência a proteger-me e a regular as minhas expectativas consoante aquilo que um atleta quer dar. E isso parte muito, voltando à tua pergunta, parte muito do que é que um pai ou uma mãe incute no seu filho, no atleta. Há pais para tudo, não é? Há pais que, se for preciso, nunca me conheceram. Exato. Neste momento não, mas tive no passado pais que nunca me conheceram. Há pais que são demasiado interventivos e tive que pôr no lugar no bom sentido, do género criar uma barreira entre o meu espaço de treinador, o meu atleta, e os pais não poderem intervir. Há pais que são totalmente 100% entre aspas apoiadores, que é: faz o que tens a fazer, nós estamos cá para o que for preciso. Mas é um desafio, é sempre um desafio, porque depois tens, lá está, eu costumo dizer que eu posso ser a mão pesada e prefiro que os atletas tenham um porto de abrigo em casa, em vez de ser o contrário, em vez de ser eu a dar o porto de abrigo e chegam a casa e levam na cabeça e não ganhaste e não fizeste e não sei o quê. E então eu tento perceber um bocado isso. Aliás, é muito o que eu faço, é perceber qual é que é o contexto de cada atleta e adaptar a minha maneira de estar com cada um deles, ao contrário do que eu acho que se faz nas camadas mais jovens, que é ou numa modalidade coletiva, que é: o treinador tem o perfil dele, tem o estilo de jogo dele, e depois a equipa joga em prol do estilo do treinador. Aqui também, por ser uma modalidade individual, eu acho que é um bocado o contrário, que é: tu adaptas a tua maneira de ser, estar e falar com cada atleta, dependendo do contexto familiar, amoroso, mental, físico de cada atleta. Agora, isto 45 minutos, não é? Check. Só para terminar, já que estamos em fase final, como é que vês agora aqui a evolução do surf? O que é que se perspectiva aqui para os próximos 5, 10 anos? Qual é assim a conversa na praia do que é que pode vir a acontecer? Eu prevejo coisas boas,
espero eu também para o surf masculino, mas como falámos no início, o surf feminino, neste momento, se fosse uma casa de apostas, tinha as probabilidades mais altas. Eu certamente nos próximos 5 anos quero estar na elite como treinador, obviamente, quero e vou estar, seja com feminino, com masculino ou com os dois. E o resto do surf português, estamos a crescer ao nosso ritmo. Eu acho que estamos a lidar com problemas bons e maus neste momento, que é o que nos faz crescer e evoluir. Há vagas novas de treinadores e, consequentemente, de atletas também, o que faz com que a competitividade aumente e que me obrigue a estar na vanguarda da tecnologia e da técnica e das técnicas de treino e de metodologias de treino, e eu acho que isso tudo vai nos fazer crescer. O facto de o surf ter transformado em modalidade olímpica também pode dar aqui um boost, essencialmente financeiro e de notoriedade e de apoio do próprio Estado e das pessoas, não é? Porque vai haver mais pessoas a apoiar os atletas de surf que vão querer ver medalhas, e eu acho que uma coisa puxa a outra, e eu tenho boas perspectivas para o futuro do surf nacional. Vamos a isso. Rodrigo, obrigado aqui ao público presente, obrigado à Criativa. Um prazer. Obrigado.